Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, nós vamos tratar de um assunto sobre o fim dos tempos. E uma coisa e poucas pessoas entendem. E outra coisa, muitas pessoas, irmão, acham que a igreja de Cristo é só isso. É só o que está acontecendo. Só isso. As pessoas estão acostumadas nesse só para lá, para lá, para cá, para cá, e não faz nada. Então, a igreja de Cristo é muito mais. A igreja de Cristo é muito mais. E a prova disso, nós sabemos que os apóstolos foram mortos. Os apóstolos foram mortos. Porque a igreja de Cristo é muito mais, meu irmão. É muito mais. É muita coisa. Não é só essa. Então é por isso que eu falo assim, ó. Já não existe mais igreja na terra. Eu não tenho nenhum problema em falar isso. A igreja, ela já... A igreja de Cristo, ela fechou praticamente. De uma maneira, eu ainda vou explicar. Então, uma vez eu falei e muitas igrejas iam fechar, né? Para não ia aguentar a pressão. Só que eu estava errado. Porque a igreja, ela já fechou. Já fechou. A igreja está fechada. Porque a igreja de Cristo, Jesus morreu porque ele denunciava as obras deste mundo. A igreja de Cristo, ela denuncia as obras deste mundo. Se a igreja não está fazendo isso, então essa igreja, ela não pertence a Cristo. Ela pertence a esse mundo, né? Ela não pertence mais a Cristo. Ela pertence a esse mundo. Porque o mundo, as igrejas, esse mundo fechou a boca da igreja. A igreja, ela não tem mais autoridade de falar das obras deste mundo. Não tem. Então, a igreja de Cristo, ela tem uma missão. Quando uma pessoa entra para servir um exército, ali acontece um juramento. Um juramento, né? Então, o que está em jogo é a vida daquele jovem. Então, hoje, a igreja de Cristo também é assim. É por isso que eu falo, a igreja fechou. A igreja não denuncia as obras deste mundo, o roubo. Por quê? Então, a igreja, ela tem uma missão de preparar um exército para se encontrar primeiro com Satanás, com o seu mensageiro. Aí eu pergunto para a igreja, você está pronto para encontrar com o mensageiro de Satanás? Você está pronto? Então, por que a igreja não denuncia esse mundo? Porque antes que o mensageiro de Satanás se levante, não foi nem necessário que ele se levantasse. O mundo mesmo, né? O mundo mesmo fechou a boca daquela igreja que fala é de Cristo. Então, antes de nós encontrar com Deus, nós vamos encontrar com o mensageiro do Satanás, que é o anticristo, né? O anticristo, o Satanás, ele vai habitar num ser.
um homem, uma autoridade. E o propósito dele é fechar, calar a boca de tudo e fala, de tudo e se fala de Deus. Então o anticristo ele é muito inteligente, ele é inteligente. Tem muitas igrejas, ele não vai nem olhar, porque ele já sabe que, né, ali é uma farsa. Agora, ele estiver denunciando as obras deste mundo e as obras dele, então essa ele vai perseguir, essa. É por isso que no livro de João fala assim: filhinho, já é a última hora. Já é a última, estamos na última hora. Jesus ele teve um encontro com Satanás. E o Satanás tentou de todas as formas, alar sua boca. Verdade? Verdade. Por isso que eu falo, a igreja não é só essa brincadeirinha aí que está acontecendo, né? Isso aí é tipo uma brincadeirinha que está acontecendo nos tempos de hoje, né? Não tem nada sério. Não tem nada sério. Olha, irmão, a coisa é séria. Amém? Filhinho, já é a última hora. E como ouvistes e vem o anticristo, também agora muitos anticristo, né? Naquela época já havia anticristo. Quem é anticristo? É aquele que nega Cristo. É aquele que é contra a palavra de Deus. Então, ele é contra a palavra de Deus, ele mesmo se faz um anticristo. Ele é anticristo. Ele é contra a palavra de Deus. Se você é contra essa palavra que eu estou falando aqui, então você é um anticristo. Você é contra o toda eles que é contra, né, a Bíblia, a verdade, ele é anticristo. Pastor, eu estou começando a entender. Eu ainda não entendi ainda, mas estou começando a entender. Você está começando a entender. Vamos falar disso mais em outra oportunidade, para que não venha ser muito, né, enfadonho para você.